pode chegar no Flamengo. A gente não aguenta mais não. Vai tomar no cu, rapaz. Ó, tudo roubando a gente. Aí faz contrato com o técnico. Vai ganhar 30 milhões. Vai tomar no cu. Eu treino o Flamengo, pô. Eu treino o Flamengo. Sabe o que tá faltando? É porrada. Porrada, Caballo. Porrada. Ó, Marcos Braz, seu Landim. Porra lá no Flamengo. Pelo amor de Deus. Aí, tá vendo isso aqui? É 70 mil a mão nessa porra. E 3 roubando. Chega, caralho. Chega, pelo amor de Deus. Vai embora, Landim. Vai embora, Marcos Braz. A gente não aguenta mais não, caralho. A gente vai infartar, porra. A tomar no cu vocês, porra. Nação, eu não podia deixar de voltar aqui pra gente comentar algumas coisas que estão assim, engasgadas na minha garganta, tá? Esse daqui é o Marcos Braz, na cabine de um camarote lá no Maracanã. Com ar-condicionado, com aguinha geladinha pra ele. Olha, vou até te falar um negócio bem diferente do presidente Rodolfo Landim, tá? O presidente Rodolfo Landim também, óbvio, que numa área bem reservada e tal, mas uma área bem mais aberta, onde ele ouve mais as reclamações dos torcedores rubro-negros. Já o Braz tá aí, ó, com toda a sua trupe, sendo papagiado. Olha o rosto dele, o Flamengo já perdia por 1-0 nesse momento aqui, com o rosto feliz, satisfeito, e ao ouvir cobranças da torcida rubro-negra, ele dá um tchauzinho e dá uma risadinha. Ele tá rindo da cara do torcedor rubro-negro que passa por tudo, que passa por falta de comando dele. Olha lá a risadinha dele, dando vezinho. Ele não tá cumprimentando um amigo não, meus amigos. Não tem ninguém falando bonitinho pra ele não. Isso daqui é deboche do pessoal que está cobrando ele. Isso daqui é um deboche que ele tá fazendo com as pessoas que estão lá cobrando uma atitude dele. Mas tá tudo bem, ele pode, ele é o poderoso Marcos Braz, ele é o cara que coordena, que cala, que manda falar da voz da arquibancada, né? Ele comanda a voz da arquibancada, então ele pode absolutamente tudo. É óbvio que o Sampaoli erra absurdamente, é claro que a gente precisa de uma reformulação profunda. E, gente, nunca antes aquilo que eu venho dizendo cabe tanto. Nunca. Doa a quem doer. Gente, a reformulação tem que doer em muitos torcedores que são fãs de jogadores. Não dá mais pra gente ter o Gabigol do jeito que ele está. Não dá mais pra ter Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, Felipe Luiz. Não dá mais pra contar com Wesley e Mateuzinho na lateral direita. Infelizmente, não dá mais pro Matheus Cunha ser incontestável. Rossi tem que entrar no gol do Flamengo agora contra o Goiás. Jogando bem tem que ser o titular lá no Morumbi. Tem que arriscar. Sabe por que tem que arriscar? Porque o Matheus Cunha tá com mais quilometragem, tá jogando mais, mas tá errando, tá falhando muito. O que o Matheus Cunha fez nesse jogo, deixar a bola passar dentro da área, bom, eu já falei no vídeo do Resenha, vou tentar não me repetir, é um absurdo, não dá mais pro time do Flamengo ficar do jeito que tá. E Landim, isso que o Braz fez aqui, isso é um tapa na cara não, isso é um soco na boca do estômago e um direto no rosto de cada torcedor rubro-negro. Por que que ele está feliz? Por que que ele está debochando do torcedor que está cobrando? Se ele torce pelo Flamengo, ele deveria estar tão chateado quanto nós, deveria estar tão triste quanto a gente. Mas a cara lavada dele é a cara lavada de quem não se importa, de quem não liga, de quem não tá nem aí se o Flamengo ganha ou perde, de que tem coisa mais importante para se importar na vida do que com o Flamengo. O Sampaoli saiu bravo de campo, chutando tudo, fazendo um estardalhaço danado. Mas na hora de dar a coletiva tava todo mansinho, todo gatinho, todo manhozinho. Bom, pessoal, mas tem muita gente com medo das coisas começarem a dar errado de tal modo que o Flamengo acabe tendo que se transformar uma SAF obrigatoriamente. Mas financeiramente até que o clube vai bem. Cobrando os ingressos no preço que os caras cobraram, o Flamengo bateu ontem o recorde de bilheteria, de arrecadação de bilheteria na história do Brasil. Mas, nação, é importante a gente entender o recado. O dia que o Flamengo tiver o seu estádio próprio, o que essa gestão quer é que as pessoas que tenham mais condições frequentem o estádio. Ou vocês acham que eles vão criar setores populares, vão fazer o que eles não fazem hoje com o Maracanã? Se para uma final de Copa do Brasil eles foram incapazes de criar um sistema para gerar
fazer com que o torcedor mais humilde possa ir ao estádio, imagina na hora que o estádio for do Flamengo de verdade, né? Então não se iludam. Ah, Fabrício, mas colocar mais barato, os caras que pagam caro agora vão comprar os mais baratos. Não se você criar uma série de mecanismos que possa fazer com que o torcedor comprove a sua renda. De repente ele tem que apresentar um atestado de pobreza, ou contra-cheque, até um salário mínimo ele pode comprar, sei lá. Tem como fazer mecanismos para poder vender ingressos a preços populares para populares. É só ter boa vontade, mas não é isso que essa diretoria pensa e se ilude você achando que quando o Flamengo criar o seu estádio próprio, que vai ter lugar para os mais humildes. A tendência é que não tenha, não. Não é por causa desses números aqui. Ontem, com um jogo contra o São Paulo, o Flamengo bateu o recorde de arrecadação em bilheteria. 26,3 milhões de reais. Até então, a segunda maior bilheteria da história do Brasil era Atlético Mineiro 2, Olímpia 0, final da Libertadores da América no Mineirão, com 14,2 milhões de reais em arrecadação. Nós passamos em 12,1 milhões de reais de arrecadação o Clube Atlético Mineiro. No terceiro lugar vinha o Palmeiras aí, na final da Supercopa, com 11,6 milhões de reais contra a gente, Flamengo, esse ano inclusive. Flamengo 1, Corinthians 1 pela Copa do Brasil do ano passado, era a quarta com 11,2 milhões. Flamengo e Atlético Paranaense era a quinta com 9,7 milhões. Atlético 4, Bragantino 3 pelo Brasileirão de 2021, 8,8 milhões. Flamengo 1-0 Grêmio, 8,7 milhões. São Paulo 2-0 Corinthians esse ano, 8,5 milhões. Atlético 4, Atlético do Paraná 0 em 2021, 8,3 milhões. E por fim, Flamengo 5-0 Grêmio Libertadores 2019, 8,1 milhões. Gente, semifinal, né, de Libertadores, Flamengo 5-0 no Grêmio no Maracanã. Foi 8,1 milhões. A arrecadação agora foi 26,3 milhões. Naquela época, nós tivemos no Maracanã 63.409 de público pagante. Dessa vez, nós tivemos 4.100 a menos de público pagante, 60.390. E conseguimos quase 3 vezes, mais de 3 vezes o valor de 2019. Então, em 5 anos, o preço do ingresso subiu bastante e o Flamengo acabou ficando com o recorde de renda. Então, teoricamente, pelo menos o Banco Flamengo está salvo por enquanto, porque Sampaoli não está não. Cada dia mais o Sampaoli está ficando mais enrolado. É claro que eu não vou falar da reunião do conselhinho que vai acontecer hoje, né? Porque toda segunda-feira esses caras se reúnem e não resolvem porcaria nenhuma. Ainda mais que o Landim foi à TV ontem para poder elogiar o Sampaoli. Já imaginou? Ele aparece na TV no domingo à noite elogiando o Sampaoli e na segunda-feira ele manda o cara embora. Ia ficar com cara de tacho, se bem que dessa diretoria se espera qualquer coisa. Mas o Sampaoli na coletiva ontem disse que esse time do Flamengo não tem o DNA dele, que não é assim que ele gosta de jogar, que não é desse jeito que ele gosta que as suas equipes jogam, dando uma clara ideia de que talvez, só talvez, ele já tenha desistido desse grupo de jogadores ou não tenha conseguido mais se comunicar no nível técnico e tático com esse grupo de jogadores. Talvez, por conta disso, o Gabriel Barbosa invadiu a coletiva do São Paulo no pós-jogo para poder mandar um beijinho pro Dorival Júnior. Espia só. Ei. Nesse nível, Ei. na frente da... com o Nilson. Ei. Nesse nível, Ei. na frente da... com o Nilson. Ei. Nesse nível, Ei. na frente da... com o Nilson. Domingo tem mais 90 minutos. A vantagem do São Paulo é grande. A história do Flamengo também é grande. A gente vai tentar reverter esse quadro. 2, 3 anos atrás, a gente teve a felicidade de ser campeão lá, no Morumbi mesmo, com um resultado adverso. E a gente agora vai tentar fazer um bom resultado para a gente chegar lá e sair campeão.
O São Paulo, ele segue como técnico? Marcos, Eu acho que você não ouviu, eu acabei de falar. Domingo tem... você falou sobre o jogo, você não falou sobre o Não, técnico. não, eu respondi, eu respondi, é que você não ouviu. Ele perguntou do técnico. Quarta-feira, domingo, quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. Domingo, a gente tem os outros 90 minutos da finais. É assim, não tem... O Flamengo entende que a gente pode reverter esse quadro e é o que vai ser, e é o que a gente vai trabalhar para isso aí. Ô Braz, tentando pensar com a cabeça do torcedor agora, olhando para um elenco tão talentoso, com tantas estrelas e que já foi muito vencedor nesses últimos anos, vou tentar te fazer a pergunta... Não, continua sendo vencedor, é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Copa do Brasil. Mas a pergunta mais simples possível, o que está acontecendo com o Flamengo? Infelizmente, os resultados que a gente acreditava e trabalhava para que viessem, não veio, não está vindo. E, assim, eu acho que agora a gente chegar, fazer uma edição rápida, uma determinada pergunta que é pertinente, né? Absolutamente pertinente, mas eu acho que o quadro para ser avaliado é um pouco maior. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede. E domingo, a gente vai pro Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro e, claro, com São Paulo de técnico. Duas perguntinhas que eu quero fazer para vocês. Primeiro, havia necessidade do Gabriel ir lá, mandar um beijinho pro Dorival, sabendo que a situação do Jorge Sampaoli é crítica, que o relacionamento é ruim? Ou vocês acham que não tem nada a ver? O Dorival é amigo deles, eles gostam do Dorival Júnior, fez mais do que bem indo lá, fazendo um carinho, se despedindo, provavelmente dali ele saiu, foi pro ônibus, foi embora, se despedindo do técnico Dorival Júnior. O que vocês pensam a respeito? Ele fez certo ou ele fez errado em invadir a coletiva do São Paulo? Outra coisa que quero falar com vocês é sobre as declarações do Marcos Braz. Ele falou que a gente, há 2 anos atrás, fomos campeões lá no Morumbi, mesmo com o resultado adverso. Ele está se referindo ao Campeonato Brasileiro, né? Que precisou do Inter perder para o Corinthians, a gente perdeu para o São Paulo no Morumbi e ainda assim nós somos campeões brasileiros, porque o Corinthians ganhou do Internacional lá em Porto Alegre. Então a gente foi campeão com a derrota do Inter e com a nossa derrota lá no Morumbi. Que ele está dizendo da história do Flamengo, e é verdade mesmo, o Flamengo tem uma história muito grande, muito bonita, pode chegar lá e fazer 2-0, pode fazer 1-0 e garantir nos pênaltis, claro que pode, mas não era para ser desse jeito com o elenco que a gente tem. Ele também mantém o Sampaoli no cargo, só que tem um detalhe, o Braz não garante nem ele no cargo, tá? É o Conselho de Futebol do Flamengo quem define, mas pro Braz tá com tanta veemência no fico do Sampaoli, porque obviamente eles já conversaram, o Conselho de Futebol do Flamengo já decidiu que o Sampaoli permanece pelo menos até o próximo domingo, ao final da Copa do Brasil. Agora é o seguinte, ele falou uma coisa lá, que eu até anotei aqui, eu achei que ele se equivoca. Ao ser perguntado sobre o que aconteceu esse ano com o elenco, ele responde assim: aconteceu o quê? Os resultados que a gente acreditava e trabalhava para que acontecessem, não aconteceram. Ele se equivoca quando ele diz que os resultados que eles trabalhavam. Ele até acerta quando ele diz assim, os resultados que a gente acreditava, aí ele tá certo. Eu acredito mesmo que o Marcos Braz achava que podia ganhar tudo. O que eles esqueceram de fazer foi de trabalhar por isso. Eles não trabalharam por isso. Ele acha que trabalhou, mas não trabalhou não. Quem faz 13 dias de pré-temporada, quem não contrata praticamente ninguém na primeira janela, quem contrata só o Alan e o Luiz Araújo na segunda janela, num time tão carente em posições do meio de campo, por exemplo, que foi o meio de campo que nos derrubou hoje. Se nós tivéssemos o Nicolás de la Cruz hoje, ninguém estava falando de meio de campo. Podíamos até ter perdido, mas não por desempenho no meio de campo. Se tivéssemos contratado um Claudinho, até mesmo o Wendel, que eu não sou muito fã, as coisas teriam mudado no jogo de hoje. Repito, poderíamos ter perdido, mas não por conta de um meio de campo fraco. Então eles não trabalharam para isso, eles estão juntando a graninha deles para gastar no ano eleitoral, para encher os olhos dos associados, para que o Flamengo possa, no ano que vem, fazer o sucessor de Rodolfo Landim. A política é chata, é uma coisa que dá ânsia de vômito, mas que é preciso ser falado aqui
para que você, torcedor rubro-negro, saiba exatamente o que está acontecendo. Vocês concordam com as frases do Braz, que aí estava todo mansinho, mas que na hora do jogo estava rindo da cara do torcedor que estava cobrando ele? Vocês acham que a atitude do Braz foi correta com o torcedor que o cobrava? Nação, já começamos a segunda-feira assim, chutando o pau da barraca. Tamo juntos, nação. Comentem, se inscrevam, por favor, porque enquanto vocês derem força para esse negão aqui, eu vou seguir apurando a verdade e batendo em quem tiver que bater pra gente ter um Flamengo mais forte. Tamo juntos, nação. Eu amo todos vocês, obrigado de coração. Fiquem com Deus. Saudações, rubro-negra. Mengo, 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 Mengo.